Ah, bonito esse encontro que a gente teve com a Adriana Varejão nessa exposição da Pinacoteca. Tantos anos de canal e não tinha vídeo sobre Adriana Varejão aqui, vocês acreditam? Falha minha, aliás, falhas várias, né? Que eu deixo aí pelo caminho, acertos vários também que eu deixo aqui pelo caminho, a vida. Mas na última semana abriu uma grande exposição dela na Pinacoteca de São Paulo, eu fiquei inspirada, mas teve um pensamento que me acompanhou ao longo da exposição, que foi como as informações que a gente vai coletando ao longo da vida, sejam hábitos, encontros, eventos extraordinários, epifanias ou coisas pequenas, vão se acomodando no nosso corpo e transformando a maneira como a gente lida com as coisas e significa. E eu vou recorrer a uma das salas da exposição para ilustrar esse pensamento, porque quando a Adriana Varejão começou a pintar, na época de estudante de artes no Parque Lage, no Rio de Janeiro, ela retrata o fundo do mar com micro-organismos, os seres marítimos. Essas telas são de 1985. E aí, em 2009, 25 anos depois, e uma quantidade enorme de informações mais ou menos importantes que foram colando no corpo dela e transformando a maneira como ela olha para a vida, o tema do mar e da água voltam, mas dessa vez com mitologias, outros símbolos, e aqui as pinturas viram objetos tridimensionais e carregam o interesse dela pela materialidade, pela cerâmica portuguesa e outras referências que habitam esse léxico pessoal que ela foi construindo ao longo desses 25 anos, que separam uma criação da outra. Eu gostei como essa sala da exposição deixa visível esse processo de encontrar de novo o mesmo tema, mas sendo uma outra pessoa. Quer dizer, a mesma pessoa, mas com outras referências, sei lá. E aí eu volto para a primeira sala da exposição, que começa apresentando referências importantes para o caminho que a arte dela trilha. Ela faz uma viagem a Ouro Preto e fica impactada pela iconografia das igrejas, e a partir daí o barroco brasileiro e latino-americano viram um tema de interesse e pesquisa. Essas telas têm nomes de partes da igreja, então tem o teto, o altar, a nave, a iconografia desses espaços também, como os anjos e outras imagens religiosas, e o azulejo de herança colonial já aparece aqui. Ela conta sobre esse momento que ela visita pela primeira vez a igreja de Santa Efigênia em Ouro Preto. Ela diz: quando entrei e vi aquela matéria que parecia dançar os excessos, me perguntei de onde veio isso, o que é que está acontecendo aqui? Uma das coisas que mais me impressionou foi como a matéria podia ser tão animada e viva e ao mesmo tempo ter uma relação tão forte com a morte. Foi muito impactante, uma epifania quase. Outra coisa para a gente observar já nesses primeiros trabalhos é a materialidade, então a quantidade de tinta, a matéria mesmo, como é que ela usa a matéria, organiza a matéria. Essas telas são da década de 80, então a tinta começa a se projetar para fora da tela. São camadas grossas de tinta que ela usa para compor as figuras, e essa tinta, com o tempo, ela transborda da tela, como essas línguas que saem para fora do azulejo e deixam a carne à mostra. Ela diz que o azulejo é a pele do edifício e essas rachaduras revelam a força de corpos que habitam essas camadas de dentro. As fendas, que são esse elemento que a gente reconhece na obra da Adriana Varejão, ela comenta sobre as fendas. Esse processo me permite criar camadas e revelar outras dimensões que ficaram submersas, domesticadas e silenciadas. É como se houvesse sempre uma força latente prestes a romper a pele da pintura, provavelmente a força de outros corpos por detrás. Esse pensamento das fendas nos leva a trabalhos que ela fez entre 92 e 97 e que ela se dedica a uma série de ficções históricas como mapas, paisagens e cenas do passado colonial, questionando os mitos da formação do Brasil que escondem ou disfarçam a dominação cultural e a violência da colonização e da escravidão. Ela faz referência a obras de artistas europeus que viajaram para o Brasil ali no início do século XIX, como o Debré e o Rugendas, que
que retratam romanticamente o país. As fissuras com carne viva aparecem nessa série como feridas abertas de brutalidade e traumas que a superfície já não é mais capaz de esconder. Os azulejos de tradição portuguesa aparecem em diversos momentos da produção da Adriana Varejão e não é azulejo mesmo, é pintura. Para quem nunca viu de perto, é pintura. E desde os anos 2000 ela realiza pinturas de grandes dimensões que reproduzem a iconografia da azulejaria barroca. Ela usa como referência imagens de construções coloniais como igrejas de Recife, Olinda, Rio de Janeiro, Salvador, Cachoeira. Ela cria esses painéis enormes e se você já foi aí em Inhotim, deve ter visitado o pavilhão dela, que tem uma sala inteira de azulejos, assim, é uma imersão nos azulejos. E a técnica que ela usa é aplicar uma camada grossa de gesso na tela que forma esses craquelados que remetem à cerâmica tradicional da dinastia Song chinesa. A Adriana Varejão vê também o azulejo como um lugar de encontros e cruzamentos culturais. Desde sua origem árabe, o objeto absorveu diferentes influências de artesãos mouros medievais, de pintores renascentistas italianos, da porcelana Ming chinesa que aportava na Europa via Holanda e do barroco latino-americano. É um veículo de transporte de significados, de troca e contato entre diferentes culturas. A Adriana Varejão pinta sua imagem em exercícios de autoficção, então é o rosto dela que a gente vê nessa tela cheia de agulhas, intitulada Chinesa, e nessa outra pendurada de cabeça para baixo, junto de outros animais e uns órgãos assim projetados para fora da tela. Um outro grupo de autorretratos, um pouco mais para frente na exposição, apresenta um diálogo com a história da arte. Então o rosto da artista serve de suporte a formas e padrões utilizados por artistas do minimalismo estadunidense, como o quadrado do Joseph Albers ou o campo de cores do Rothko. Eu adoro essa série das saunas, que ela usa todos os artifícios da pintura, como a perspectiva, a composição, criando esses espaços que a gente quase dá um passo para frente e entra na tela. Esses quadros fazem parte da pesquisa da artista de saunas e banhos públicos que ela visitou ao redor do mundo. Eu os chamei de saunas, mas poderiam ser muitos outros lugares, como açougues, hospitais, morgues, matadouros, ambientes que muitas vezes remetem a situações extremas do ponto de vista psicológico, como labirintos ou sítios ameaçadores. Na série Ruínas de Charque, Adriana Varejão cria obras para serem vistas de todos os lados. Tem uma face que é sólida e fria e outra que é macia e quente. São ruínas feitas de carne que questionam as superfícies como as vemos e revelam o que elas podem estar escondendo. Se por um lado o azulejo nos lembra racionalidade e frieza, asepsia, ordem, a carne é o oposto de tudo isso. Ela nos remete a algo visceral, caótico, pulsante, voluptuoso. É também estratégia do barroco a sobreposição, a tensão entre elementos opostos. Ruína Brasília de 2021 é uma coluna pintada de verde e amarelo. As quatro faces parecem azulejos e a parte superior da peça parece estar quebrada e dá a entender que o interior da coluna é feito de carne crua. O título da obra faz referência à Terra Brasilis, que nomeia o território brasileiro em mapas do século XVI. A obra comenta sobre a construção nacional e suas narrativas hegemônicas e violentas, mas também para o lado interior, instintivo e emocional de estar no mundo. Então fica aqui o meu convite tanto para vocês visitarem a exposição da Varejão na Pinacoteca de São Paulo, quem estiver pela cidade, mas também para pensar quais são esses encontros e informações que transformam a maneira como você lida com a vida. Então pode ser uma coisa bem específica, como uma visita a uma igreja em Ouro Preto, ou algo mais abstrato, como a carne que pulsa em camadas do ser, o barroco, a azulejaria, a pele que retém as feridas, as cores, as pessoas, a arquitetura de um espaço. São encontros e informações que influenciam a maneira da Adriana Varejão criar. E se a gente pensar que criação é a vida, por que não a maneira de viver, né? Ah, bonito esse encontro que a gente teve com a Adriana Varejão nessa exposição da Pinacoteca. E me contem como a obra dela toca vocês. Beijo, meus amores. Até logo.